Leremos no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, apenas os dois primeiros versos desse capítulo, versos 1 e 2. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Meus irmãos, a vida cristã não é constituída apenas de conhecimentos, de doutrinas. O conhecimento da vontade de Deus é absolutamente essencial para a nossa vida. A compreensão das doutrinas cristãs, das verdades do Evangelho, são essenciais para que possamos viver de maneira agradável ao Senhor. Não há como exagerar a importância do conhecimento das verdades que Deus revela na sua palavra. Mas a vida cristã, eu repito, não consiste apenas de conhecimento, não consiste apenas de doutrina. Ela requer que a doutrina e as verdades que Deus nos dá a conhecer na sua palavra sejam aplicadas na nossa vida, produzam fruto no nosso dia a dia e, com a graça de Deus, sejamos diligentes no sentido de praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A carta de Tiago, que é um verdadeiro manual de conduta cristã, logo no capítulo 1, a partir do versículo 22, nos exorta, dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meus irmãos, até o final do capítulo 3 da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, como os irmãos têm acompanhado essa exposição, o apóstolo Paulo estava respondendo a possíveis críticas no que diz respeito à legitimidade do seu ministério, a sinceridade do seu ministério. Estava explicando as razões pelas quais ele não pôde retornar a Tessalônica, como era o seu propósito e o seu desejo. Vinha falando das suas angústias, da sua preocupação com aquela igreja
que Nova vinha sofrendo perseguição e ele temia que aqueles irmãos desvanecessem em meio às tribulações e perseguições que vinham experimentando. E até aqui o apóstolo Paulo vinha também manifestando a sua alegria pelas notícias trazidas por Timóteo de Tessalônica acerca da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação, do amor que eles vinham manifestando e da firmeza da esperança que eles nutriam no que diz respeito à consumação das promessas de Cristo. Podemos dizer, portanto, irmãos, que até aqui, até domingo passado, na nossa exposição da primeira carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo vinha apenas tratando de questões introdutórias para que pudesse, então, entrar nos assuntos que ele realmente pretendia, gostaria de tratar com aqueles irmãos. Na realidade, ele gostaria de tratar dos assuntos que ele vai começar a tratar aqui no capítulo 4, pessoalmente com aquela igreja. Não podendo esperar e aguardar, ele então transmite as suas orientações, seus ensinos, seus conselhos, a partir agora do capítulo 4. Nós estamos, portanto, exatamente nessa fronteira, onde o apóstolo Paulo agora muda o foco e passa das explicações que ele precisava dar à igreja para os conselhos, as instruções e as orientações que ele necessitava também transmitir àqueles irmãos. A sessão que nós consideramos no domingo passado, os versos 11 a 13, que o presbítero Jonas leu há pouco, do capítulo 3, constitui-se, na verdade, uma sessão, uma oração, onde o apóstolo Paulo manifesta o seu desejo com relação àquela igreja, como uma transição da sessão anterior para essa sessão que nós passaremos a considerar hoje. Em poucas palavras, nesses versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo introduz os principais temas que ele passará a considerar e que são objeto das suas instruções, conselhos e orientações para a igreja de Tessalônica. Nesses versos, ele fala da necessidade daqueles irmãos crescerem no amor, uns para com os outros. Ele fala do propósito de serem confirmados em santidade e se refere à vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Esses três temas, santidade, amor e a segunda vinda de Cristo, são os temas que o apóstolo Paulo passará a considerar no capítulo 4 e que são, vamos dizer assim, o conteúdo fundamental, essencial, que ele pretendia transmitir para a edificação daqueles irmãos, para, aproveitando a sua linguagem no capítulo 3, versículo 10, reparar ou completar o que faltava no que diz respeito à fé daqueles irmãos. Os versículos que nós lemos, os versículos 1 e 2, eles são, irmãos, na realidade, uma introdução, primeiro, a essa sessão que vai, os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, do verso 1 até o verso 12, aonde o apóstolo Paulo trata, especialmente nos versos 3 a 8, da santidade,
do crente, especialmente abordando a questão da impureza sexual. Se Deus permitir, estaremos considerando no próximo domingo. E depois, então, do amor fraternal. Mas esses versos podem, na realidade, ser considerados uma introdução a toda essa seção que começa aqui no capítulo 4 e se estende até o final da carta. A palavra aqui traduzida no início do capítulo, pelo advérbio finalmente, provavelmente deve ser entendida como, e melhor talvez traduzida como quanto ao mais. Evidentemente que o apóstolo Paulo não está ainda aqui finalizando a carta. Na realidade, ele está iniciando a última seção da carta, mas ele ainda tem muita coisa a tratar. Na realidade, agora que ele vai começar a tratar dos temas que ele realmente havia se proposto a considerar para instrução, encorajamento e fortalecimento daqueles irmãos na fé. É costume o apóstolo Paulo utilizar a palavra grega aqui traduzida por finalmente para introduzir uma nova seção dos seus escritos. Os irmãos sabem que o apóstolo Paulo frequentemente divide os seus escritos em uma parte teológica, doutrinária, e então uma seção final, aonde ele aplica as suas doutrinas, os ensinos, a vida prática, esclarecendo acerca das implicações da vida cristã. Portanto, irmãos, aqui nós temos, nesses 2 versículos, uma introdução, poderíamos chamar assim, uma introdução ao aconselhamento cristão, que a partir daqui o apóstolo Paulo passa a aconselhar aqueles irmãos, a completar o que faltava dos relatórios que ele havia recebido de Timóteo. Quem sabe ele tivesse até recebido alguma carta dos líderes da igreja de Tessalônica, pedindo orientação, como aconteceu na igreja com relação à sua carta de Corinto, endereçada à igreja de Corinto. E aqui então o apóstolo Paulo passa a aconselhar a igreja, a orientar a igreja. E nesses versículos nós temos uma introdução geral ao aconselhamento cristão, aonde o apóstolo Paulo ensina a igreja a viver de modo agradável a Deus. O apóstolo Paulo dificilmente entra em questões práticas de modo abrupto. Ele sempre introduz essa entrada, antecede o tratamento de questões práticas, diárias, do viver, do cotidiano, relevantes, importantes, como eu ressaltei no início, ou com considerações doutrinárias, teológicas, ou com alguns preâmbulos gerais, relevantes, extremamente importantes, para que os seus conselhos, as suas orientações não sejam encarados como meros preceitos morais ou legais, mas entendidos da maneira que precisam ser compreendidos, da maneira que precisam ser entendidos. Os irmãos devem estar lembrados, por exemplo, que quando ele escreveu a sua carta à igreja de Éfeso, aquela seção do capítulo 5, onde ele vai tratar da submissão das mulheres aos maridos, do amor que os maridos devem às suas esposas, do relacionamento entre filhos e pais, do relacionamento entre servos e senhores. Essa seção prática da sua carta, que nos instrui acerca dos relacionamentos da vida cristã, antes de entrar especificamente nesses conselhos práticos, o apóstolo Paulo introduz um preâmbulo, uma introdução, dizendo, portanto, vede prudentemente como andai,
como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E então os irmãos percebem como ele parte do geral, princípios gerais, para então ele entrar no particular e transmitir os conselhos e as orientações que ele pretendia transmitir à igreja de Éfeso, especialmente focalizando os vários relacionamentos humanos, marido, mulher, pais, filhos, patrões, empregados. Aqui não é diferente. Antes de tratar, antes de orientar a igreja no que diz respeito à santidade, no que diz respeito ao amor fraternal, no que diz respeito à necessidade de trabalho diligente, no que diz respeito à segunda vinda de Cristo e a nossa atitude no que diz respeito a isso, a vinda de Cristo, o apóstolo Paulo fornece princípios gerais importantes acerca da instrução cristã, da orientação cristã, do aconselhamento cristão, para que isso não se degenere em moralismo e em legalismo. E eu entendo que essas passagens, elas são preciosas, porque conselhos específicos, nós precisamos deles em ocasiões específicas, mas são esses princípios gerais que podem ser aplicados às várias circunstâncias da vida e que devem orientar a nossa vida diária para que possamos viver de maneira íntegra, reta, temente a Deus e agradável a Deus. Vamos então, irmãos, considerar esses princípios gerais do aconselhamento cristão, observando, em primeiro lugar, o tom em que esses conselhos são dados. Observem que o apóstolo Paulo começa dizendo assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. Encontramos nessas palavras um misto de afetividade e autoridade. São palavras sinônimas, até certo ponto, rogamos e exortamos, também no original, mas que, como praticamente todos os sinônimos, têm um núcleo comum, mas têm uma área de significado específica, própria, característica. Rogamos, da ideia de pedir, suplicar, insistir, como irmão, como amigo, enquanto que, provavelmente aqui, exortamos da ideia de admoestar como ministro, como apóstolo de Cristo, advertir, exortar a igreja. Portanto, vemos esse tom que caracteriza o aconselhamento de Paulo à igreja. Ele começa se dirigindo a irmãos em Cristo, mas que precisavam de orientação, de conselho, de direção, mas ao mesmo tempo, aquele que está escrevendo é o apóstolo do Senhor Jesus, e ele não apenas está oferecendo algumas opções, algumas possibilidades, que se eles quiserem praticar, tudo bem, se não, um conselho, amigo, mas ele está aqui como apóstolo, na sua autoridade apostólica, exortando aqueles irmãos pelos quais ele tinha grande amor e nutria profunda afeição, ao ponto de dizer que a sua partida prematura de Tessalônica, na sua partida prematura de Tessalônica, ele foi como que orfanado prematuramente de filhos queridos, de filhos amados. Mas a passagem continua, e além de aprendermos alguma coisa acerca desse tom, que é um misto de afetividade e de autoridade, com o propósito de animar aqueles irmãos, de encorajar aqueles irmãos na vida cristã,
nós vemos nessa passagem o objeto, ou o conteúdo, ou o tema, ou o assunto mesmo, geral, que é o objeto do aconselhamento ou da exortação do apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo exorta, na verdade, a igreja a progredir na vida cristã. Não é só agora que ele está fazendo isso, ele reconhece que aqueles irmãos vinham vivendo de maneira reta, íntegra, graças a Deus por isso, ele estava alegre com o avanço espiritual daquela igreja, ele se regozijou com as notícias de Timóteo acerca do amor daqueles irmãos, da fidelidade daqueles irmãos, do progresso que eles vinham fazendo, uma igreja nova, mas que avançava celeremente, de tal maneira que a sua fé repercutia para além da cidade em que eles viviam, da província em que eles viviam, do país em que eles viviam, e notícias do avanço e do progresso daquela igreja, da fé daqueles irmãos, chegava em lugares mais remotos aonde o apóstolo Paulo chegava. Portanto, não há aqui tom de reprimenda. Não é que Paulo esteja aqui condenando aqueles irmãos, o apóstolo Paulo está aqui exortando aqueles irmãos a avançarem na fé, a progredirem na fé. De modo geral, irmãos, estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos que não havia grandes problemas teológicos naquela igreja, diferentemente da igreja da carta aos Gálatas, que nós estivemos considerando, o problema teológico seríssimo, gravíssimo, que levou o apóstolo Paulo a abordar, a escrever de maneira muito dura, com relação, condenando a igreja, porque eles estavam se apartando da graça de Cristo. Haviam começado na graça e queriam continuar na lei, queriam retornar para os rudimentos da fé, ao invés de avançarem. Mas quando nós lemos a carta aos Tessalonicenses, ao que parece, não havia problemas teológicos graves, a não ser alguma falta de compreensão um pouco acerca da segunda vinda de Cristo, e o apóstolo Paulo iria acrescentar algumas informações para a igreja, mas, ao que tudo indica, o que a igreja de Tessalônica precisava não era tanto de instrução teológica, doutrinária, mas de aconselhamentos acerca do viver diário, acerca da vida cristã, da santidade e de outros aspectos da vida cristã. Mas, apesar de estarem avançando bem, caminhando bem, sempre há espaço para avançar na vida cristã. Enquanto não formos glorificados, sempre há o que avançar. Paulo estava alegre, mas não satisfeito ainda, porque satisfeito completamente só na glória, só quando nós alcançarmos a perfeição, e a perfeição só na ressurreição, só quando o Senhor Jesus voltar em glória, quando nós formos totalmente aperfeiçoados. A vereda dos justos é como a luz da aurora, e ela deve brilhar mais e mais até ser dia perfeito. E antes de entrar em detalhes, o apóstolo Paulo, o objeto da exortação do apóstolo Paulo é no sentido de que a igreja avançasse, de que a igreja continuasse, de que aqueles irmãos progredissem na fé. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Esse é o objeto da exortação do apóstolo Paulo. Avancem, não se deem por satisfeitos, não olhem para as coisas que para trás ficam, mas avancem, progridam para o alvo, para a perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca pensem que vocês alcançaram um estágio em que podem se aposentar na vida cristã, em que estão satisfeitos e já está bom, porque isso jamais acontecerá desse lado daqui. Sempre deveremos avançar, sempre deveremos progredir para o alvo, sempre a vereda do justo deverá ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, quando lemos acerca das exortações que vêm depois sobre a santidade, ou sobre o amor fraternal,
ou sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o trabalho. Não significa que, de um modo geral, aqueles irmãos não estivessem progredindo, não estivessem avançando, mas eles deveriam avançar mais, e esse é o tom do apóstolo Paulo aqui. É um perigo, irmãos, alcançarmos uma certa... Começamos na vida cristã com muito zelo, com muito empenho, com fervor até, e depois, então, como que estabilizarmos, e ali não mais progredirmos, não percebermos, pelo menos, o avanço, um progresso nessas áreas práticas da vida cristã. O perigo de nos tornarmos ouvintes negligentes, chegarmos aqui, ouvirmos, e então vamos para casa, e não há avanço semanal, diário, semanal, no que diz respeito ao conhecimento e no que diz respeito à conduta diária, à prática na vida cristã, que não vem automática, mas demanda de nós empenho, zelo, disposição, determinação para podermos progredir e avançar na vida cristã, na graça, para que não aconteça conosco aquilo que o Tiago está condenando na sua carta, no primeiro capítulo, onde eu leio há pouco, isto é, nos tornarmos ouvintes negligentes, e aí nós estaremos enganando a nós mesmos, porque de nada adiantará simplesmente aumentarmos o nosso conhecimento e sem que isso desemboque em atitude prática, mas sim aconteça conosco aquilo que ele menciona no verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse então seja bem-aventurado naquilo que realizar. A necessidade de progresso contínuo, constante, perene na vida cristã, esse é o objeto geral da exortação do apóstolo Paulo aqui. Mas, mais importante do que isso, irmãos, nesses princípios gerais de aconselhamento cristão, é a referência que o apóstolo Paulo faz aqui ao seu alvo. O alvo do aconselhamento cristão, que é, segundo o apóstolo Paulo, agradar a Deus. Talvez essa seja a lição mais importante dessa passagem. Num certo sentido, talvez essa seja a lição mais importante da carta. Estou chamando de alvo, poderia chamar de motivação do aconselhamento cristão e, por conseguinte, da vida cristã, que é nada mais, nada menos do que agradar a Deus. Finalmente, irmãos, nós vos exortamos, nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis a viver e agradar a Deus. Esse é o alvo, esse é o objetivo do viver cristão, agradar a Deus, viver uma vida íntegra, reta, que agrade a Deus. Isso, na linguagem do próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Colossenses, pressupõe, os irmãos podem abrir se quiserem acompanhar, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, nos versos 9 e 10, agradar a Deus pressupõe conhecimento da vontade de Deus. As pessoas se iludem pensando que agradam a Deus de uma maneira ou de outra maneira, de acordo com as suas próprias ideias. Não, nós só sabemos se agradamos ou não agradamos a Deus, se nós obedecemos à sua vontade revelada, conhecemos e obedecemos à sua vontade revelada. E isso implica também em discernimento espiritual. Na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos 9 e 10, nós lemos assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Observem, irmãos, como viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado é alcançado mediante esse transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, e isso só pode ser alcançado através de sabedoria, entendimento e discernimento espiritual. Existem tantas religiões no mundo, existem tantas pessoas tentando de alguma maneira agradar a Deus. Há pessoas que pensam que agrada a Deus se flagelando, outros que agradam a Deus se tornando reclusos no mosteiro, outros que agradam a Deus ou a divindade oferecendo sacrifícios, outros através de obras humanas, procurando alcançar o favor de Deus através de obras humanas, e uma infinidade de maneiras que o homem imagina, concebe que ele pode agradar a Deus. Mas agradar a Deus, segundo o apóstolo Paulo, pressupõe um conhecimento da sua vontade. Daí lermos, como eu li há pouco, na introdução da seção prática da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, acerca da necessidade de vermos prudentemente como andamos, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se nós quisermos agradar a Deus, e esse é o alvo da vida cristã, esse é o alvo do aconselhamento cristão, esse é o alvo do dia a dia do viver cristão, agradar a Deus, nós mais do que nunca precisamos nos empenhar em conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus com o discernimento que vem do Espírito Santo mediante a sua própria palavra. E nessa própria carta, meus irmãos, à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo apresenta o seu próprio exemplo no que diz respeito a agradar a Deus. Quando ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. Paulo está dizendo: eu não vivo para agradar a homens, eu não falo para agradar a homens, eu não exerço o meu ministério para agradar a homens, a obsessão da minha vida, o meu desejo, o meu propósito é agradar a Deus. E é acerca disso que o apóstolo Paulo fala quando ele vai aconselhar aqueles irmãos, antes de entrar em questões específicas que aquela igreja precisava orientação, e o apóstolo Paulo vai fornecer essas orientações. Ele deixa bem claro que o alvo do aconselhamento cristão, o alvo da vida cristã, do viver cristão, da prática cristã, da ética cristã, é agradar a Deus, é viver uma vida que agrade ao nosso Deus triuno, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Finalmente, irmãos, esses versículos nos falam ainda, no que diz respeito a esses princípios gerais de aconselhamento cristão, da autoridade desse aconselhamento, que o apóstolo Paulo transmite aqui nessa carta. Não se trata de uma autoridade meramente humana, ou de um aconselhamento, orientação meramente humana, baseada em psicologia humana, em antropologias humanas, em sociologias ou filosofias humanas. Não são conselhos e orientações dessa natureza. Paulo não está aqui falando de sabedoria humana, ele não está aqui transmitindo conselhos psicológicos, como
os psicólogos oferecem, ou como os sociólogos, os antropólogos, os filósofos oferecem. Os conselhos e as orientações que nós temos aqui são de natureza diferente. Tem uma autoridade completamente diferente da autoridade desses outros tipos de conselho a que eu acabei de me referir. A autoridade do aconselhamento cristão, ela é divina, é de Cristo. 2 vezes o apóstolo Paulo enfatiza isso nesses 2 versículos, quando ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. E no versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ele faz referência às instruções que ele havia dado à igreja pessoalmente, quando ele esteve lá, estabelecendo a igreja, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. Já tive a oportunidade de ressaltar em outras oportunidades, na exposição dessa carta e do livro de Atos dos Apóstolos, que o conceito de evangelização, de missão de Paulo, não se limita apenas ao anúncio de Cristo como Salvador, mas também instruções éticas, práticas, do viver diário. Um missionário como Paulo, a sua função não se limitava em chegar num lugar e pregar o Evangelho, anunciar que Cristo é o Salvador e ir embora e ficar por isso mesmo. Não, ele incluía, como fez em Tessalônica, orientações acerca do viver cristão de modo que agrade a Deus. Portanto, seus conselhos, suas orientações, seu aconselhamento não provinha de sabedoria própria, de filosofia, de psicologia, de conhecimento humano, de antropologia, mas provinha de Cristo, provinha de Deus. Ele era mero transmissor daquilo que ele havia recebido da parte de Deus. E é até interessante observar que a palavra aqui no verso 2, traduzida por instruções, era um termo militar. Militares entre nós compreendem melhor. Paulo está se colocando aqui como um sargento que recebia ordens e passava adiante. Esse era como o termo era usado. Um sargento que recebia instruções dos seus superiores e então ele não fazia nada mais do que transmitir essas instruções que ele havia recebido de autoridade superior, divina, de Deus, através do seu Filho, através do seu Espírito. Temos, portanto, irmãos, nessa introdução, princípios gerais que são fundamentais, que são importantíssimos no que diz respeito à orientação cristã, à instrução cristã, ao aconselhamento cristão, acerca do viver cristão, acerca da vida prática cristã. Conteúdo, nós devemos crescer mais e mais. O objeto, o tema, o assunto é esse, geral, sempre tem que ser, crescer mais, avançar mais. Não há um momento de pararmos nesse sentido. O alvo é agradar a Deus e a autoridade é a autoridade de Cristo. E eu quero apenas concluir, irmãos, essa exposição desses versos, dessa introdução ao aconselhamento cristão, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que tudo aqui nesses versículos ressalta que o cristianismo não deve ser confundido com moralismo, com legalismo, com humanismo. Não. Apesar de muitos parecerem entender cristianismo como a observância de um código de leis morais, ou então como conselhos morais apenas, o cristianismo não se confunde com moralismo, com humanismo, com legalismo, com nada disso. Tudo aqui é diferente. Os padrões morais, humanos, eles não são suficientes no cristianismo. A prática da vida cristã
requer avanço contínuo, perene, constante, como nós estivemos ressaltando aqui. Não há momento em que, pronto, agora nós já avançamos, tenho 20 anos de vida cristã, ou 30, 40, sei lá, tá tudo bem agora, posso descansar naquilo que eu já alcancei e ficar olhando para trás, e ao invés de perseguir e prosseguir para o alvo, que é a santidade, a perfeição em Cristo Jesus. Será alcançado apenas na glória, por isso nós devemos perseverar e perseguir esse alvo até o fim da nossa vida. Que diferença do moralismo ou da ética humana, secular. O cristianismo demanda de nós nada mais, nada menos que a perfeição, que será consumada através da nossa glorificação e deverá ser perseguida durante toda a nossa vida, como objeto, como alvo, alcançável apenas quando da nossa glorificação. Mas não apenas os padrões morais humanos são insignificantes diante dos padrões morais de Deus, que demanda de nós a santidade e a perfeição que buscamos e buscaremos até o último dia da nossa vida, mas também o alvo é completamente diferente, como nós vimos aqui. O nosso alvo não é meramente satisfazer a nossa meta, a nossa ideia daquilo que nós queremos ser para o nosso caráter, ou apenas agradar os pais, os outros, ou as exigências da sociedade, ou minimamente as leis de um país. Não. Uma das coisas que mais distingue a ética cristã é o seu alvo. É o seu alvo. Ou seja, agradar a Deus. A ética cristã, a conduta cristã, a moral cristã, a vida cristã, ela não pode ser definida apenas em termos de observância de certos estatutos, de certas leis, mas ela é definida em termos de relacionamento com Deus. O que nos move não é cumprir o que nos é exigido. A nossa meta não é apenas observar a lei, mas agradar o legislador, agradar a Deus. Viver de tal maneira que aquele que nos criou e tão graciosamente enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar na cruz, derramando ali o seu sangue por nós, carregando sobre si o peso da culpa dos nossos pecados, se agradar de nós, da maneira como nós vivemos, daquilo que nós dizemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos. Isso, o enfoque é completamente diferente, irmãos. Uma coisa é o legalismo e a outra coisa é nós vivermos com o propósito de agradar a Deus. E isso, então, dirigirá a nossa vida e norteará a nossa conduta e determinará toda a nossa maneira de viver, todo o nosso procedimento e toda a nossa ética, esse relacionamento vertical com Deus, essa determinação, essa motivação e esse alvo, esse propósito maior de em tudo que nós fazemos, no nosso relacionamento, na nossa vocação, no nosso trabalho, no nosso lazer, em tudo, agradar a Deus. E a última lição do texto diz respeito à autoridade do aconselhamento cristão, como eu estive ressaltando, não é humana, mas é divina. Não procede de sabedoria humana, não é isso que a Bíblia contém, mas de autoridade de Deus, Nós, ministros do Evangelho, não temos nenhuma autoridade à parte daquela que Deus nos dá na sua palavra. Por isso, nossos conselhos não são, nosso aconselhamento, a nossa orientação, não procede de sabedoria humana, mas deve refletir sempre a vontade de Deus revelada na sua palavra. Isso confere
ao aconselhamento cristão uma autoridade que os outros tipos de aconselhamento não têm, porque elas não refletem simplesmente a sabedoria do aconselhador, mas deve refletir a vontade de Deus perfeita, santa, pura, revelada na sua palavra. São princípios, irmãos, preciosos de aconselhamento cristão e princípios preciosos que devem conduzir, na realidade, a nossa vida. Avançar para o alvo, nunca nos darmos por satisfeitos, sempre crescer na graça, progredir mais, de tal maneira que o nosso progresso sempre se torne manifesto para os outros. Tendo como alvo não alcançar favores ou satisfazer homens, mas agradar a Deus. Conscientes de que esses preceitos e esses princípios, eles não refletem apenas sabedoria humana ou vontade humana, ou conhecimento humano, mas eles refletem a autoridade daquele que, quando fala, na sua palavra, seja lá o que fala de maneira infalível, de maneira perfeita, de maneira inerrante e, portanto, demanda de nós não apenas fé, mas obediência, como expressão daquilo que representa, de fato, a vontade de Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos, e antes de considerarmos os conselhos específicos que nós estaremos considerando a partir do domingo que vem, começando com a santidade, especialmente no que diz respeito à impureza sexual, nós não estaremos falando como psicólogos. Nós ouvimos tantos psicólogos falando sobre esses assuntos. Nós não estaremos falando como sociólogos ou como antropólogos, mas nós estaremos falando e aconselhando e orientando como ministros de Deus, no sentido de que todos nós possamos avançar para o alvo, que é agradar a Deus, obedecendo e reconhecendo como palavra de Deus aquilo que a Bíblia revela, não apenas em termos de doutrina, mas também no que diz respeito à nossa conduta e à nossa vida diária nesse mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos.